Oi, gente, tudo bem? Originalmente eu tinha planejado da gente ficar só com aquelas 8 primeiras partes que eu coloquei na aula. Aí depois eu fui dar uma revisada, cheguei à conclusão de que ficou pouco tempo, né? Dá pra gente tratar alguns temas a mais. Eu tô gravando aqui de novo, né, da minha casa. É amanhã do domingo, o dia que vocês vão ter a aula. Se Deus quiser, a iluminação vai estar bem melhor. Eu vi que os outros vídeos ficaram meio escuros. Eu estou gravando da câmera do meu celular, vocês vão desculpando aí, é bem primitivo, né? O que a gente consegue fazer. O que eu queria trabalhar com vocês, assim, sem ainda a gente entrar com muita profundidade no que foi o trívio, no que foi o quadrívio, mas analisar um pouco das consequências sociais que isso teve na sociedade medieval e o que a gente pode transportar para uma eventual escola, que é uma sociedade pequenininha, né? Não é uma sociedade perfeita, porque ainda precisa da sociedade civil, mas é uma sociedade, no sentido de que existe ali uma organização social e a gente consegue ter uma hierarquia, classe de pessoas, etc., tudo organizado ali com vistas a um fim comum. Então a escola é uma sociedade. Nessa sociedade, o trívio, quando ele foi aplicado em larga escala, e o quadrívio na Idade Média, eles deram origem, com o auxílio daquele mundaréu de monges que depois quiseram servir ao Papa, etc., e ajudaram a reformar o panorama moral da Europa. Ele deu origem a 4 realidades que são reflexo direto da educação que foi praticada naquela época. A primeira realidade é a do papado universal. Em que sentido eu estou falando isso? Claro que o papado sempre foi universal. O Papa sempre foi o chefe terrestre da igreja toda. Só que durante grande parte durante o mundo antigo todo e durante a Idade Média, até esse momento, a autoridade dele não era exercida de maneira adequada. Lhe faltavam as condições para isso, seja porque ele não possuía funcionários em número suficiente para vigiarem as outras instâncias da Igreja e da política europeia e assim garantir que o que ele dizia era praticado, seja porque durante muito tempo, principalmente depois que o império do Carlos Magno ruiu, esse Papa ficou refém da política italiana e não conseguia bem exercer as suas funções. Então ele acabava ficando isolado lá na Itália, sendo muitas vezes escolhido por outros critérios que não o critério espiritual, e isso fez com que praticamente o catolicismo, a vida espiritual e intelectual da Europa, ela se desenvolvesse à margem do papado, até justamente os monges de Cluny terem se tornado numerosos o suficiente para poderem comparecer ali diante do Papa e oferecerem o seu serviço. E quando isso aconteceu e depois outras ordens começaram também a oferecer os seus serviços, foi através desse grupo de leigos, monges organizados em grande quantidade, que o Papa conseguiu tomar de novo as rédeas da Igreja Latina e depois ele conseguiu inclusive se afirmar como o verdadeiro líder das nações cristãs. O que acontece? Os papas anteriores, do período menos bom, vamos dizer assim, da história da Igreja, aí na virada do século X para o XI, como eles tinham sido papas muito fracos e muito ruins, porque eles não eram, como eu falei para vocês, escolhidos por critérios espirituais, eles acabaram reinstaurando uma entidade que estava quase que sumida da Europa, que era o Sacro Império Romano. Quando o Império do Carlos Magno, poucas gerações depois da morte dele, ruiu,
o pessoal não se animou de criar um outro império romano, mas os papas italianos do século X se encarregaram de fazer isso. Então, eu não lembro agora o nome do papa, mas no começo do século X, um papa tentou criar de novo o Império Romano na Itália. Coroou um rei, que era o rei Berengário, só que não durou muito porque ele foi derrotado em batalha e aí essa tentativa falhou. Mas depois, em 962, o Papa João XII coroou de novo um imperador e dessa vez era o Otto I da nação germânica. E esse império foi o que durou até 1800 e alguma coisa, quando o Napoleão dissolveu esse império. Mas o fato é que quando o Papa cria esse império da nação germânica, a ideia era que o imperador fosse se tornar um líder político da Europa e o Papa fosse se tornar um líder espiritual. A ideia central era essa. Só que a aplicação dessa ideia não foi possível em nenhum momento da história medieval de maneira pacífica, porque o cenário prático que tinha se instalado na Europa, com o enfraquecimento da autoridade papal, era o das autoridades civis mandando também na igreja, nos seus respectivos domínios.